Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral da Renascença, hoje numa edição especial ao vivo, numa parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II. Viemos até ao teatro espreitar que colaborações artísticas andam atores e encenadores a fazer e que em breve vão resultar em espetáculos nas salas Garrett e Estúdio aqui no Dona Maria. Para falar sobre a peça intitulada Cornucópia, que a Companhia Mala Voadora traz ao teatro a partir de dia 17 de março, temos connosco o José Capela, que se junta a nós à distância, a partir de Guimarães. Estava também prevista a presença de Jorge Andrade, mas um problema de voz não lhe permite estar aqui hoje. Aqui na Livraria do Teatro comigo temos os criadores da peça Esta é a Minha História de Amor, da Companhia Hotel Europa, que também estreia dia 17 de março. André Amálio e Teresa Avlikova. Bem-vindos. Começo por si, André Amálio. Já ouvimos concertos de piano a quatro mãos. A minha curiosidade é perceber como é que se cria teatro a quatro mãos. Bom, é uma coisa que nós já fazemos há muito tempo, portanto acaba por até já ser natural. Eu e a Teresa, desde que nos conhecemos, que começámos a colaborar juntos, nós estudámos juntos, fomos colegas de um mestrado que nós fizemos em Londres e na verdade uma das bases, um dos princípios daquele mestrado era o trabalho colaborativo. E mesmo no meu caso e da Teresa, eu venho do teatro e a Teresa vem da dança, e logo a partir daquela altura houve um interesse nosso em trabalharmos juntos, a experimentarmos também. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada nas linguagens do corpo, no movimento, e a Teresa estava também naquela altura a interessar-se cada vez mais por teatro. Começaram esse diálogo. Começámos esse diálogo, no início era muito um diálogo entre a dança, o teatro, a performance. Depois o teatro documental começou a aparecer e pronto, é uma coisa que nós já fazemos com muita naturalidade. Sim. Ligação agora para fora do teatro, ao encontro do José Capela, que criou com o Jorge Andrade a Companhia Mala Voadora. José Capela é arquiteto de formação e assina a cenografia da peça Cornucópia. Fazer um cenário, José, para uma peça de teatro, imagino que seja muito diferente de projetar uma casa, desde logo porque há um texto. Como é que é esse trabalho de diálogo, de criação conjunta com o Jorge Andrade? É fácil na medida em que, como nós partilhamos a direção artística da companhia, quando chega a altura de fazer o cenário, normalmente eu já estou muito dentro do processo de trabalho. O cenário muitas vezes surge muito no início do projeto, outras vezes é uma coisa que até é resolvida tardiamente. Quer dizer, não é um trabalho, eu não me vou juntar a uma estrutura à qual não pertença para desenvolver um trabalho, como às vezes também faço. Portanto, na Mala Voadora, no trabalho de cenografia, é parte integrante da minha própria função também partilhar a direção artística com o Jorge Andrade, e até devo dizer, para ser honesto, que muitas vezes o cenário não é exclusivamente feito por mim, não é? Resulta desse diálogo que nós temos dentro da companhia. E um arquiteto não deixa de ser um arquiteto mesmo quando está a fazer cenários para teatro? Eu acho que não deixo de ser arquiteto, mas eu, na verdade, quando comecei a fazer cenografia, tinha muito presente a ideia de que queria fazer cenografia que não tivesse nada a ver com arquitetura. A arquitetura, na verdade, é feita para as pessoas a usarem, não é? O valor da arquitetura tem muito a ver com o potencial que ela tem para ser usada. Muitas vezes as pessoas até usam a arquitetura sem reparar grandemente nela, não é? Tem só umas sensações vagas em relação ao que são os espaços. No teatro não é assim. No teatro criam-se também espaços, mas criam-se espaços que normalmente são observados com muita atenção por parte do público, não é? São coisas até cujo objetivo tem mais a ver com quem está fora do espaço do que quem está dentro do espaço, não é? Claro que os atores também habitam os espaços, não estou a dizer que não, mas o fim último daqueles espaços que se criam na cenografia muitas vezes é serem vistos a partir do exterior pelo público. Portanto, são coisas para mim muito diferentes. E a Teresa andou com o André à procura das histórias para esta nova peça que vão apresentar. Faz parte desse trabalho da criação conjunta, pesquisarem para gerar uma peça de teatro? Sim, nós sempre estamos a fazer o processo juntos, do processo de criação, e depois eu estou mais responsável do movimento e André mais da dramaturgia. Sim, mas eu acho que há sempre uma contaminação, não é? Nós muitas vezes o que fazemos é, sei lá, por exemplo, a nível de ensaios, às vezes sou eu que estou a liderar, às vezes é a Teresa que está a liderar o ensaio, mas a discussão sobre o que é o espetáculo, as ideias que vamos tendo, é uma coisa que é sempre discutida entre nós e depois parte de nós para o diálogo com as outras equipas, não é? Para o diálogo da equipa de cenografia ou a equipa técnica, não é? Nós às vezes estamos a pensar sempre no teatro como nos ensaios e nos atores, mas é uma coisa muito mais ampla, não é? Muito mais alargada. Quero perceber mais sobre esta peça. Esta é a Minha História de Amor. O Hotel Europa é uma companhia que nos habituou a trabalhar determinado tipo de temas, nomeadamente em torno
torno da guerra colonial, do Estado Novo. Esta peça também recai sobre esses temas. O que é que nos conta? Que histórias de amor, no fundo, são estas que foram pesquisar os dois? Este espetáculo, no fundo, vem encerrar aqui um ciclo que nós já andamos a fazer há algum tempo, que é sobre o amor e como é que o amor era condicionado por regimes políticos. Começámos a fazê-lo com os amores pós-coloniais, como é que era condicionado pelo Império Colonial Português, pelo colonialismo português, e como é que essa estrutura de pensamento ainda se mantém viva. E agora, este espetáculo, no fundo, que vem encerrar esse trabalho, é um trabalho sobre como é que as pessoas conseguiam ter as suas histórias de amor, as suas vidas amorosas, enquanto estavam a lutar contra a ditadura fascista ou mesmo contra o regime colonial, quando estavam na guerra colonial. Nós o que quisemos neste espetáculo era trazer as próprias pessoas para palco, não serem atores, não ser já aquele processo de que nós vamos entrevistar e depois chamamos atores para virem transmitir as histórias de vida dessas pessoas. Aqui o que nós temos são pessoas que nós entrevistámos e a tua história de vida é tão rica que eu gostava que a viesses contar a palco. E as pessoas aceitaram E as trazer. pessoas aceitaram, sim. Sem medos, sem receios. Não, sem medos eu não diria. Eu acho que os medos vão acontecer até, se calhar, até o último dia de espetáculo, até à estreia, com certeza. Mas é muito especial, estas pessoas são mesmo muito especiais e são heróis, heroínas para mim, têm histórias super fortes. Não é muito fácil criar espetáculo com gente atores, de carne e osso, não atores. Mas para nós é também mais um desafio e gostamos imenso. Não é a primeira vez que estamos a trabalhar como não-atores. É muito especial mesmo. Acabam por mergulhar na memória dessas pessoas. José Capela, pergunto se, no caso da cornucópia, da peça que a Mala Voadora traz aqui ao Dona Maria, também, no fundo, vão buscar este lugar da memória. É um trabalho feito precisamente a partir da memória dos próprios intérpretes. O contexto da ação é uma festa popular em que as pessoas se reúnem de 7 em 7 anos para celebrar um santo, que é São Jorge. E o que acontece é que todas as pessoas presentes vão acabar por revisitar o seu próprio passado, não o seu próprio passado, o seu passado pessoal, mas o passado das suas famílias e dos seus antepassados, e é uma viagem no tempo que os conduz até ao tempo da oposição entre o paganismo e o cristianismo. No início do processo, todos os intérpretes tiveram que contar um pouco a história das suas famílias e, enfim, para o público as histórias vão parecer todas verdadeiras, mas na verdade não são. As histórias que nós contamos às vezes parecem verdade e às vezes têm partes que são verdade, mas nós não somos muito rigorosos em relação a essa relação, na relação entre a verdade, o que é verdade e o que é ficção, e muitas das histórias são muito ficcionalizadas, algumas são até quase inventadas a partir só de dados mínimos. Mas para quem viu o espetáculo, e a dramaturgia propõe essa situação, os intérpretes estão de facto a reviver a sua árvore genealógica até um tempo muito remoto. É muito curioso porque, no fundo, o projeto que a Mala Voadora traz dá-nos esta ilusão do jogo do teatro de que são histórias verdadeiras, enquanto que aquilo que o Hotel Europa traz aqui ao Dona Maria são, de facto, histórias muito verdadeiras. Este lado do teatro documental é a vossa marca, André e Teresa? É quase um desafio aos espectadores, porque nós, quando vamos ao teatro, estamos habituados a aquilo que nos contem, sejam ficções, sejam coisas que não são reais, e muitas vezes nós temos essas perguntas, as pessoas no final dos espetáculos vêm dizer, mas aquilo aconteceu mesmo, mas aquilo foi mesmo verdade, e nós dizemos sim, aquilo foi mesmo verdade. Portanto, é também esse desafio, é também desafiar esse lugar que é o palco, para ir para um sítio que parece que não é próprio dele, não é? Que não é próprio do palco ou do teatro contar histórias verdadeiras. Portanto, é quase um desafio que nós fazemos quase à tradição teatral e no fundo, também aquilo que nos... Neste momento, não quer dizer que daqui a uns anos as coisas não mudem para nós, mas neste momento é aquilo que nos interessa mais explorar, essas relações entre o real e o teatro e como transformar, como fazer arte a partir do real e a partir de coisas que de facto aconteceram. Teresa, como é que a dança também entra neste exercício? É um complemento? É um complemento
das palavras ou da história. Sempre nossos espetáculos têm essa multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade. É isso. É uma palavra complicada. Desculpa, essa palavra é muito complicada. É preciso dizer que a Teresa nasceu na República Checa e, portanto, sim, fala sim. muito bem Obrigada. português. Algumas palavras ainda são complicadas. Mas sim, então o movimento sempre faz parte, como música ao vivo, sempre faz parte das nossas peças. E muito vídeo e projeção, pronto. E deixa-me perguntar-vos também porque a questão da guerra colonial continua a ser um tema muito pertinente, sobretudo nos dias de hoje. Trazer a questão das colónias, do imperialismo, é muito, muito atual a discussão. Porque esta pertinência em continuar a explorar este tema da história tão recente? Há várias questões que não são discutidas na sociedade portuguesa ou que não foram discutidas a fundo. Eu acho que recentemente está-se a olhar mais seriamente para todo este passado recente. Quando começámos, as coisas não estavam também assim tão discutidas. Nós também temos sido agentes de provocar essa discussão. Para nós, no fundo, não chega. E nós, neste espetáculo, o que também propomos é precisamente olhar para os dois lados. Eu acho que muitas vezes nós, na nossa história, na nossa relação com o passado, falamos de uma coisa que era a resistência que estava a acontecer à ditadura fascista aqui em Portugal e a resistência que estava a acontecer ao colonialismo português nas antigas colónias, não é? E nós aqui o que fazemos é juntar, mostramos que de facto estas lutas estavam juntas, que acabavam por se entreajudar, muitas vezes sem as pessoas até se conhecerem ou até falarem, mas estavam a ser agentes de liberdade para todos estes milhões de pessoas que este regime atravessava. José Capela, convoco também de novo para esta conversa. Quero perceber, o José assina não só o cenário como os figurinos da peça Cornucópia. Os figurinos também fazem parte, digamos, da linguagem toda que querem dar a este espetáculo. De que forma é que eles acrescentam narrativa? Aquilo que o ator veste acrescenta ao texto que estamos a ouvir? Essa é a pergunta verdadeiramente difícil. Eu vou explicar porquê. Porque os figurinos mais significativos do espetáculo são só revelados no fim e eu não gostava de dizer o que é que eles são. Não queria estragar a surpresa. Há espetáculos para os quais desenho figurinos propositadamente, não é? Que são figurinos muito intencionais, muito desenhados, que são mandados fazer de propósito, etc, etc. Outras vezes serve melhor a dramaturgia que os figurinos, na verdade, sejam roupas relativamente comuns, não é? Aquilo que eu às vezes chamo figurinos de ir às compras. Tem uma espécie de uma base real, enfim, não vou chamar realismo, mas tem uma espécie de uma base real. Neste caso, no espetáculo Cornucópia, a situação é de festa, os figurinos são festivos e que tenta também criar-se um pouco do ambiente da ação dessa festa popular através dos figurinos. E depois há uns figurinos que têm a ver com a época até à qual as narrativas vão recuando, não é? Porque estava a explicar há um bocadinho, cada personagem vai referindo-se ao seu passado. As histórias têm sobretudo a ver com relações entre culturas diferentes, com viagens, migrações. Também há alguns episódios que têm a ver com colonialismo e nessa progressiva regressão, depois no final há uns figurinos de facto para o momento final do espetáculo que esses sim são bastante intencionais. Sim, mas eu não vou estragar... Fica para quem vier ver a partir do dia 17 o espetáculo Cornucópia. Quero também convosco olhar para uns dados conhecidos esta semana do inquérito aos hábitos de consumo cultural, de um inquérito promovido pela Gulbenkian, que indicam que 13% dos portugueses vão ao teatro. André Amálio, isto são números assustadores, podemos dizer. Como é que vê estes dados? Com alguma preocupação, mas também não são uma completa surpresa. Tem que se continuar a trabalhar para levar o teatro cada vez a mais pessoas. Acho que muitas vezes é também uma questão de acessibilidade. Há muitas pessoas que não têm perto ou teatros ou companhias de teatro que vão lá. Portanto, acho que há um trabalho ainda muito grande de levar o teatro fora dos grandes centros. Acho que ainda há muita coisa a fazer no nosso país para que, pelo menos, o acesso que seja completamente democrático, não é? Era urgente, diria eu, já depois de tantos anos, até do 25 de Abril, que as coisas estivessem já de uma outra forma. E espero que rapidamente, até com a nova rede de cineteatros e com estas novas políticas, que as coisas possam começar a ter alguma melhoria significativa.
Teresa? Nós trabalhamos agora uma aldeia perto do Porto, fizemos uma residência lá com pessoas, estamos a trabalhar para outra peça. E são mesmo pessoas que são super perto do Porto, só tipo 20 minutos de carro, mas acho que cultura e teatro é muito longe para eles e também espero que alguma coisa vai mudar. José Capela. O André estava a referir a questão da acessibilidade e eu concordo muito, acho que para mim há duas coisas que são fundamentais. Uma tem a ver de facto com a acessibilidade, portanto levar de facto produtos culturais de qualidade às pessoas de um modo descentralizado, acho que é uma missão descentralizada não só do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista social, que é uma coisa muitíssimo importante. Acho que também passa pela questão da sensibilização dos públicos. Enfim, o trabalho com as pessoas mais novas normalmente é fundamental porque são pessoas que estão numa fase mais de formação, digamos assim, apesar das pessoas terem formação a vida toda, mas quer dizer, os jovens estão numa fase que é particularmente propícia a que eles possam ser sensibilizados àquilo que são as práticas artísticas. Mas eu também não posso deixar de dizer estas coisas com algumas reservas em relação ao que esses dados podem significar depois do ponto de vista prático, porque portanto, defendo esta coisa da sensibilização e da acessibilidade e não nunca a ideia de que o teatro tem que se transformar ou tem que, de alguma forma, prescindir de uma espécie de liberdade artística no sentido de chegar aos públicos. Acho que é preciso ter muito cuidado para não criar discursos demagógicos, muitas vezes vindos da área da gestão cultural, podem ser discursos pouco consentâneos com aquilo que é a relevância artística, o experimentalismo que é próprio da arte, uma certa subversão muitas vezes das coisas, não é? A arte não tem que ser uma coisa domesticada, portanto há uma dose de desalinhamento que eu acho que a arte tem que ter direito, que é bom que não seja afetada eventualmente por alguns pensamentos que possam ser deduzidos desses números. Portanto, eu acho que, de facto, a acessibilidade e a sensibilização sim devem ser a frente de combate desse fenómeno e que eu não deixo de lamentar, como é evidente, é uma porcentagem muito, muito pequena de pessoas a verem teatro. Assim, é frustrante, não é? É um dado com o qual não se lida bem. No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, deixou para os nossos convidados. No âmbito de uma festa popular, Cornucópia é uma performance musical e coreográfica global. Uma obra de arte plena, um exemplo da vitalidade da cultura. 9 artistas de diferentes disciplinas, dança, teatro, música, vídeo, etc., e de diversas origens, respondem ao convite de Jorge Andrade para cruzarem os seus passados culturais, familiares e para descobrirem o que os une, numa palavra, tudo o que têm em comum e partilham. Os movimentos humanos, as migrações, as relações coloniais, eventuais guerras e conflitos, mas igualmente amizades, paz, histórias de amor. E vem a minha pergunta: em que medida o teatro pode ser uma extraordinária placa giratória capaz de realizar a arte total, ligando razão e sensibilidade, análise e emoção? Será a representação teatral uma verdadeira síntese das diversas artes, englobando-as e abrindo perspectivas múltiplas? E aqui, síntese não é unificação, mas compreensão das diferenças humanas. E falando de esta é a minha história de amor, chegamos ao que designamos como teatro documental, onde André Amálio e Teresa Avlikova contam histórias de resistência, de colonialismo, de autoritarismo. Como é que o amor nasceu e persistiu no seio da recusa da injustiça? O amor e a resistência são observados num sentido amplo em múltiplas dimensões. E vamos ao encontro de histórias entre casais, entre pais e filhos, entre colegas e camaradas de luta. E há testemunhos de quem viveu a clandestinidade, o exílio, os movimentos de libertação. O que está em causa são pequenos gestos e atos de resistência na vida cotidiana. Estamos noutra dimensão da arte plena. E a minha pergunta regressa à função essencialmente pedagógica do teatro, como a encontramos desde a história mais remota.
permitimos-nos, pelo teatro, pensar a democracia em novos moldes de participação, proximidade e mais dignidade humana, mais do que esperar Godot. Precisamos de tornar a sociedade melhor e mais humana. E o teatro é um instrumento fundamental nesse sentido. José Capela, comece por si. Colocou duas questões para mim muito interessantes. Uma é essa questão da obra de arte total. É um conceito, enfim, com origem no século XIX, que a nós é recorrente, né? Às vezes na maneira como pensamos em alguns espetáculos. Este é um espetáculo que, o Cornucópia é um espetáculo que junta muito, basicamente três coisas, não é? Há um lado mais que tem diretamente a ver com o teatro, que é a nossa vocação principal enquanto companhia, mas é um espetáculo também com uma forte componente coreográfica, temos o coreógrafo Lander Patrick a trabalhar connosco, e também um lado musical também forte. A situação é uma situação de festa e há, portanto, esta coisa de ouvir música e dançar está muito presente. E já agora posso referir que os músicos são Odete, o Drug Boy e o Erlanders. É um grupo de 3 músicos que está a fazer a música. Nós, enquanto companhia de teatro, achamos muito interessante estes componentes, precisamente porque eles permitem pegar no âmbito daquilo que se considera ser teatro e arrastá-lo às vezes para sítios diferentes. Não é? O teatro não tem que se parecer com o teatro no seu sentido mais imediato, e nós gostamos muito de criar hierarquias diversificadas entre aquilo que são os componentes do espetáculo. De repente há um espetáculo que a música pode ser o elemento principal, no outro espetáculo de repente pode ser o vídeo o elemento principal, e este de facto é um espetáculo que se aproxima muito dessa ideia, enfim, como eu estava a dizer, com origem no século XIX, da junção do que é a música, o texto, a dança, tudo isso está aqui, enfim, junto e como eu estava a dizer, muito para fazer mais uma experiência do que é que pode ser teatro, que é uma coisa que nos interessa, está sempre, não é uma missão, mas é uma coisa que na verdade nos diverte, e experimentando. Então teatro pode ser mais isto, pode ser mais aquilo. Depois, em relação à questão, há uma diferença grande entre aquilo que se considera ser universal e aquilo que é comum, não é? Porque comum é aquilo que determinadas pessoas partilham. Eu posso dizer, eu tenho isto em comum contigo. A ideia do universal é uma ideia perigosa, ou pode até ser perigosa, que é a ideia de que nós partilhamos ou temos que partilhar todos a mesma coisa. É muito difícil alguma coisa ser universal, se calhar há coisas que são universais, mas muitas vezes considera-se uma coisa universal a partir do ponto de vista de uma determinada cultura e se calhar parece universal essa coisa para uma determinada cultura, mas ela não será universal porque se calhar para outra cultura aquilo que essa cultura acredita que é universal é outra coisa diferente. Portanto, nessa medida é um termo perigoso. Agora, o que eu acho que a arte tem, e isso sim eu acho que é universal, é a possibilidade da multiplicidade de sentidos, não é? As pessoas relacionam-se com uma peça de teatro, com qualquer objeto artístico, uma pintura, um trecho de música, de uma maneira que é aberta à subjetividade das pessoas. E aí sim eu vejo que há aqui uma ideia de abertura e de comunhão que eu acho que é muito interessante nos produtos artísticos, designadamente do teatro. André Amálio. Para nós, eu acho que é importante que o teatro seja capaz de fazer perguntas, seja capaz de alguma maneira ter um ponto de vista político, de ter alguma intervenção política ou social. Isso é uma das coisas que nos interessa, não tanto no sentido pedagógico. Eu acho esse termo sempre um bocadinho perigoso, porque para nós as coisas, aquilo que nos interessa é mostrar a complexidade das coisas, mostrar como elas são múltiplas, têm muitas camadas, têm muitas formas de olhar, de analisar, de sentir, e é isso que nos apaixona, é mostrar toda essa multiplicidade. Agora, para nós, o teatro como um instrumento de discussão, obviamente que não é só o teatro, nós estamos em diálogo com o resto da sociedade, com aquilo que está a acontecer nos outros campos artísticos, mas ser um dos locais onde é discutido aquilo que deve ser a nossa sociedade, de uma forma sempre metafórica e subjetiva, isso sim, isso é uma das coisas que nos interessa e que nós achamos importante. O teatro sempre a inquietar. Agradeço a José Capela, André Amálio e Teresa Avlikova terem estado no ensaio geral que teve assistência técnica de Rui Fernandes. Já sabe, ficam estas duas peças como sugestões para ver no Teatro Nacional Dona Maria II, Cornucópia e Esta é a Minha História de Amor. Tem estreia marcada para 17 de março. Quanto a nós, marcamos encontro na rádio daqui a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.